Canal Dri Brasil Adriana de Piedade, e Adriano de Jequié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. Fala, conselheiro, nessa tarde especial, estou aqui com o Anderson Batista Cavalcante. O Anderson, bonito desse jeito, tinha que ser da família, é meu sobrinho, mas o Anderson é meu coach. Eu sempre costumo dizer assim, eu tenho um coach, né? Então eu quero que você fale um pouquinho sobre você, Anderson, de seu pai, sua mãe, o que você quiser falar um pouquinho sobre sua apresentação. Fala aí aos nossos ouvintes do Fala, Conselheiro. Bom, meu nome é Anderson, igual o tio Paulo me apresentou, né? Sou filho de um dos irmãos mais velhos dele e sou enfermeiro de formação. Tenho algumas especializações, desde 2000 que eu sou enfermeiro e desde 2019 eu entrei nesse ramo, né? Nessa vida de desenvolvimento humano. Sou professor de graduação, pós-graduação e atualmente eu trabalho nessa questão de trabalhar o desenvolvimento das pessoas. O que é desenvolvimento de pessoas, Isso. Anderson? Aí a gente tem várias vertentes. Eu posso ajudar as pessoas a chegarem onde elas querem ir através de orientações, tanto quanto no campo como se eu fosse um mentor, né? Como um mentor e como coach mesmo. A gente utiliza ferramentas para isso e dada a experiência que eu tenho em algumas áreas, eu vejo a sua necessidade quando você me procura, como o senhor me procurou, e eu vejo se eu tenho a capacidade para ajudar. Então, quando eu falo disso, hoje eu trabalho muito com um tema chamado burnout. 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 Que Burnout é a exaustão advinda das relações no trabalho. Um cansaço, um Isso, o estresse. termo burnout é queimar de dentro para fora, do inglês. Então, quando eu falo isso, eu estou falando o quê? Hoje, aproximadamente 50% oficial, é um dado oficial, 50% dos trabalhadores já apresentaram ou estão apresentando algum quadro de burnout. Desde 2021, inclusive, a Organização Mundial da Saúde caracterizou o burnout como uma doença. Então, hoje ele faz parte do CID-11. Então, antes ele era uma doença ocupacional, advinda, né, era agregado junto na saúde do trabalhador, só que hoje ele já é considerado realmente uma doença. Então, eu trabalho isso. O que eu faço? Eu te ajudo da exaustão à realização. E o que é a realização para você? Aí você vai me falar a sua demanda, e eu vejo se eu tenho essa capacidade ou não de te ajudar. E você dá essas formações, esses cursos. Você está indo agora, por exemplo, para Sergipe, é isso? Isso, eu estou indo para Sergipe, né, Aracaju, que é a capital de Sergipe, e a gente vai fazer minha primeira experiência numa imersão de inteligência emocional. Então é justamente isso. Eu desenvolvi um tipo de trabalho baseado em tudo que eu sei e inclusive eu já passei pela burnout, né? Então eu desenvolvi um método chamado Burnoff. E esse método ele tem subsidiando ele algumas informações como neurociência, psicologia positiva, lógico, princípios cristãos, né, que nós somos cristãos, né? E tem Lisa Feldman, que é a psicóloga, tem Em Busca de Sentido o Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia. Então, a sustentação do método que eu desenvolvi é baseado nessa ciência. Tá. E esse método tem que pilares? Quais são os pilares dele, assim, Isso. que você tem como referência? Os 3 pilares do método Burnoff, que é o nome, né? Burnout, eu coloquei Burnoff, né? Então, os 3 pilares básicos é você saber o seu propósito, você saber a sua identidade e você assumir sua autorresponsabilidade. Quando a gente fala, por exemplo, de propósito, a primeira coisa que eu acho que precisa se trabalhar com a pessoa é qual o teu propósito, né? Como é que você inicia? Porque é uma dificuldade a pessoa saber e ter essa referência de propósito. Pelo menos eu acho que é uma dificuldade. Isso. Vou citar novamente, né, Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, que escreveu aquele livro, né, que ele ficou em campo de concentração. Ele era judeu, né, na época lá do nazismo, do Hitler, né, e acabou ficando em campo de concentração. Ele já era trabalhava na parte junto com Freud, ele trabalhava nessa parte de psiquiatria, né, trabalhava com a mente, né, e lá ele descobriu isso.
Então, tudo isso que a gente fala hoje de propósito, a gente é baseado nisso, na teoria do Viktor Frankl. Então, ele fala assim, o que é o propósito? É quando você alinha corpo, alma e espírito. Eu acredito nisso, eu trabalho com isso nas minhas mentorias, nos meus atendimentos, nos meus treinamentos. Um conselheiro, por exemplo, Anderson, você chegar para um conselheiro e falar assim, o cara desenvolve uma obra social, o cara desenvolve, ele é um guardião dessas políticas públicas, né, relacionadas à criança e adolescente, ele tem todo esse cuidado e, ao mesmo tempo, ele passa por experiências N's. Ele ser conselheiro pode estar relacionado a um propósito da vida desse cidadão? Sim, pode sim. Quando a gente trabalha... Por que eu falo pode? Né? Porque quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente busca algumas ferramentas que são utilizadas, né? São utilizadas, que são ferramentas reconhecidas, mundialmente utilizadas, inclusive. A gente trabalha essa perspectiva de que qual é a sua identidade? E uma das coisas que a gente trabalha na identidade, por exemplo, são forças pessoais, âncoras de carreira. Então, existem algumas pessoas que elas são mais empáticas, por assim dizer, ser mais condolescentes com o próximo. E algumas pessoas não. Mas isso não quer dizer, por exemplo, uma empatia por que essa aquela empatia, questão. por exemplo, no caso do conselheiro, que ele lida com toda essa pressão, né? De um lado é um menor fragilizado, do outro lado, às vezes, próprios pais que exploram esse menor, a sociedade que muitas vezes não dá essa sustentação. E a gente sabe, tio Paulo, conselheiro Paulo, que existe isso. A criança, ela precisa basicamente de duas coisas: amor e proteção. A criança só precisa de amor e proteção. O Márcio fala muito sobre aquela questão dos 15 minutos, né? Técnica dos 15 minutos. O que é a técnica? Fala pra gente um pouquinho sobre essa questão da técnica dos 15 minutos. Para quem não sabe, né, quem é Márcio, é o meu mentor, Márcio Michele, criador do método que eu fiz, o curso de coach, método Evo, né? Quem quiser procurar é Márcio Michele, Instagram dele. Uma das coisas, e ele trabalha muito ajudando, né, as mães, os pais, e dentro das coisas que ele faz. E a técnica dos 15 minutos nada mais é do que, vamos lá, como que são constituídas as nossas memórias. Nossas memórias. Durante tudo isso que a gente está vivendo aqui hoje, a gente sempre está aprendendo algum tipo de informação. Sempre. Segundo a neurociência, né, quais são as coisas que são mais possíveis de serem armazenadas na memória que vai para o longo prazo? Existe uma região que é o hipocampo, que tudo que você aprende ele vai ficar armazenado ali. É como se fosse um pendrive. Certo. E dali ele vai ser encaminhado para outra área do cérebro para ficar na memória de longo prazo. E, inclusive tem um paciente muito famoso que o pessoal estuda, que ele ele tinha crise convulsiva muito pesada. E eles fizeram a loboterapia dele. Fizeram unilateral e depois tiraram a parte do cérebro dele toda. Parte de cima, né? Que são os lobos. Tempo frontal e... dos dois lados, dois hemisférios do cérebro, né? E aí ele perdeu praticamente todas as memórias. Ele não conseguia armazenar nada. Por quê? Porque ia pro hipocampo, mas no outro dia... É como se... Sabe um filme que tem como se fosse a primeira vez? Sim. De uma menina que sofre um trauma, né? Bate o carro. Isso. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Para entender o que acontece na técnica dos 15 minutos. O que é essa técnica? É assim... Durante todas as informações que a gente recebe durante o dia, o que acontece? Quais são as que são mais fáceis e mais possíveis, segundo a neurociência, de serem guardadas para a memória de longo prazo? São aquelas que são alto impacto emocional. Alto impacto emocional. E as últimas informações que a gente recebe. E normalmente, e agora falando da criança, de emoções ali. e normalmente, todo filho, quando você fala, meu querido, o senhor tem 3 filhos já criados, né, mais provavelmente, vai dormir, não é assim? E eles falam, claro, papai, que eu vou, não é assim? Então, não é, né? A gente sabe que a realidade não é essa. Então, quando eu falo a técnica dos 15 minutos, nada mais é do que esses 15 minutos antes de dormir, porque a maioria dos pais reclamam
Ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar. E hoje a gente sabe que realmente é necessário tanto o pai quanto a mãe trabalhar para prover o lar. Então a técnica dos 15 minutos é assim. 15 minutos na hora do seu filho deitar, não necessariamente 15 minutos, é só o nome da técnica, né? Mas aquele tempinho ali antes dele dormir, você vai lá, dialoga com seu filho. Tem um diálogo, né? Tem um diálogo, né, com seu filho. E E gera existe uma afetividade ali, né? isso. Aí lembra que eu falei as duas coisas que uma criança precisa? Aham. Amor e proteção? Amor e proteção. Então, naquele momento ali, ela vai se sentir, ela tem que se sentir amada E protegido. e protegida. Só que o que acontece, né? O que é o normal? Ah, papai e mamãe te amam. Ah, eu também. Beijinho. É uma coisa automática. Isso eu estou falando falar do amor. Mas a gente sabe que as duas últimas coisas, né? As últimas coisas que são as mais comuns de serem levadas para a memória de longo prazo. Quando eu falo pro guri dormir, vai dormir, põe de castigo e vai Amanhã chorando. Você tem escola, você tem... Aí a técnica fala que tem que tomar cuidado nesse momento. Então, o que é esse momento dos 15 minutos? É você sentar e conversar com seu filho. E uma das coisas que a gente trabalha é perguntar para ele: você se sente amado pelo papai e pela mamãe? Essa é a diferença. E aí você se prepara para a resposta. Porque ele pode falar: me sinto amado ou não me sinto amado. Essa é a primeira pergunta. E aí o diálogo, para aprofundar mais e para gerar esse impacto emocional, é em quais ou em qual momento você sentiu amado ou não. Porque senão é automático. Ah, eu te amo, eu também te amo. Benção, Deus te abençoe, durma com Deus, né? Dá um beijinho, faz uma oração lá, né? Quem faz oração, quem não faz, né? Que antigamente a gente tinha, né? Tá lá no quarto, a família tinha 15, benção pai, benção, benção, né? Os filhos tudo falando benção, Deus te abençoe, meu filho, né? Então, assim, o que é a técnica? É isso. Aí você vai perguntar, você se sente amado? Aí a próxima pergunta é, em qual momento, ou em quais momentos se ele falar assim, então qual momento? Por quê? Porque aí a gente vai percebendo, inclusive uma outra ferramenta que a gente tem, que é a linguagem de amor, que é a do Gary Chapman, lá, 5 linguagens do amor, né? O pessoal conhece bastante. Mas para quem não conhece, é um cientista, né? Um psicólogo e antropólogo, e trabalhou muito com a questão de orientação de casais, né? E ele tem as 5 linguagens do amor, agora fez para criança, adolescente, né? E ele trabalha com isso. E então a linguagem de amor da criança. Então, com isso, quando você tem esse conhecimento, você vai trabalhando isso. Então, aí ele fala: ah, pai, eu não gostei quando você mandou eu dormir e tirou o videogame. E aí entra uma outra ferramenta que a gente tem, que é histórias que curam. As histórias que curam, inclusive a gente tem, né? Eu tenho um atendimento chamado Family Coach, que é esse atendimento de coach com o pai, para ele aplicar as ferramentas com o filho. E quando uma criança ela é bem trabalhada nesse sentido, é mais fácil de se desenvolver o propósito nela, Anderson? O que você acha? Sim. A gente tem citando, né, inclusive, aquele livro da capa preta, que hoje nem é mais livro da capa preta, eu tenho ele aqui, por exemplo, né? Davi. Quem foi o filho de Davi, pastor? O filho querido, Salomão. Quando você vê vários filhos, você vê o Provérbios, o que Salomão fala? Ele aprendia sobre o quê? Sabedoria. Né? Tem uma passagem lá que eu não me recordo agora, mas que ele fala sabedoria. Em 3, 4 versículos ele fala sabedoria umas 15 vezes. Então, quando apareceu o anjo para Salomão e falou assim: a oportunidade. O que você quer? Esfregou a lâmpada. Ele sabia, né? Ele sabia que ele precisaria. Então, é lógico que o propósito, nós viemos aqui na Terra com um propósito. E esse propósito é o quê? Amar e ser amado. Amar e ser amado. Esse é o propósito de todo mundo. E é interessante até agora eu vou, né? Ao amar e ser amado. Muitas pessoas falam assim, a Bíblia diz, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Na realidade, não é isso o fim da coisa. Não. Amar como Deus amou.
Porque a gente às vezes passa pelas crises, pelos problemas, você acaba perdendo o amor próprio, muitas Isso. pessoas perdem o amor próprio, e aí perde-se essa referência. Ah, eu amo igual eu amo o outro igual eu me amo, ou seja, Não. como eu não me amo, eu não amo ninguém, né? Mas a partir do momento que você começa a amar as pessoas como Deus te amou, como Deus ama, aí já muda tudo, né? Então, pastor, aí voltando, né, à questão das crianças, e a gente está falando de linguagem de amor, de valorização, Sim. quando você instala isso na mente da criança, e o que eu amar, eu falo sempre que são 3 mandamentos, né, que não são 2. Por quê? Amar a Deus sobre sua coisa e Todas as coisas ao próximo como a ti mesmo. se amar. Então é assim, eu não deixo de amar ninguém sem antes de deixar de me amar. Sim. E por que que muitas vezes eu deixo de me amar? Pela configuração externa. É como se eu estivesse olhando no espelho e aquilo que refletisse acabasse não te agrada. tomando conta de mim. Então eu perco a minha essência. O que é a essência? Por isso que eu falei para o senhor, somos corpo, alma e espírito. Tem que estar alinhado isso. O Anderson, desculpa te interromper. Ah, não, só para. Tá, E vai aí, lá. quando a gente fala disso, de propósito, e de criança e de orientação, e qual que é o nosso propósito, a gente veio para isso. E aí, cada um desenvolve as habilidades, os atributos da identidade. E os atributos da identidade é como eu sou, como eu converso melhor, como eu vou aplicar isso, quais são meus princípios e valores, são atributos da minha identidade. E aí por isso que a pessoa confunde muito o que é propósito, o que é missão de vida, por exemplo. E a missão é como eu vou executar o meu porquê. Meu porquê. O meu propósito é o meu porquê. Por que que eu estou aqui? Para amar e ser amado. E aí quando o senhor fala de amor, amor é assim, ó. Amor é um mandamento, ponto. Ah, então eu tenho que amar todo mundo? Sim. Tem que amar o cara que roubou a bolsa da minha esposa. A gente estava lá na Argentina. E eu saí atrás do cara, né? Saí. Tinha um pessoal comigo que não fez nada, mas eu fui atrás para achar o cara lá na Argentina. Aí tem que amar esse cara? Tem, porque amar é mandamento. Só que daí quando a gente entra, aprofunda um pouco mais, a gente começa a entender que se relacionar da intimidade é diferente de amar. Entendi. E quando eu amo o outro, eu faço o quê? No amor de Cristo, eu entendo o outro. E se você pegar essas crianças, por exemplo, ou os pais, ou o próprio conselheiro, ele tem a história dele por trás. Sim. E as ações que ele tem nada mais são do que reflexo de tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele aprendeu. E as crianças, inclusive, ela repete. O senhor sabia que a criança aprende vendo? Até falar, ela aprende vendo. Então não adianta aquela história, sempre tem um ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não adianta. Não adianta, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do conselheiro, ele tem isso sim. E aquele que tem isso como um propósito, né, que está atribuído lá à sua identidade, aos seus valores, e tudo isso. E sabe o que é mais interessante? Que tudo isso tem ferramentas que a gente não... Eu até então nunca tinha ouvido falar disso. Eu com 40, hoje eu tenho 47, mas quando eu comecei tinha 43, 44, eu nunca tinha ouvido falar dessas ferramentas. E hoje eu sei que existem essas ferramentas para estar realizando isso. E aí, por exemplo, a pessoa vai ser conselheira, o senhor conhece alguém que foi e daqui a pouco não quis mais? Conheço. Por quê? Porque a princípio a pessoa vai, puxa, eu quero ajudar, só que ela vê que ela não se encaixa. E aí o burnout vem disso. Às vezes o cara vai lá para um concurso, pela estabilidade, só que ele não tem isso como... Propósito. Não como propósito, mas como uma força pessoal dele, como uma âncora de carreira dele. Aí ele vai para o concurso, por exemplo, aqui a gente é menos isso, mas, por exemplo, uma pessoa em Brasília, a pessoa cresce aprendendo o quê? Qual é a melhor coisa do mundo? Ser funcionário público. Ser funcionário público. Só que tem gente que, se ela ficar naquela mesmice, ela vai adoecer. Ela pira, né? O senhor já viu qual é o concurso público que existe que tem professor... professor, já respondi, né? Substituto, já tem um concurso e já tem logo substituto. Professor. Por quê? Porque muitas Adoece. pessoas adoecem. E aí, a minha perspectiva que eu trabalho, baseada em tudo isso que eu estou falando para o senhor, principalmente uma
neurocientista chamada Lisa Feldman, ela fala assim que tudo que a gente é fruto das experiências que a gente viveu. Então ela traz assim que tudo, ela crava absolutamente tudo o que é fruto das experiências que você teve. Você aprende, as suas emoções, é como são feitas as nossas emoções, o livro dela. Não tem traduzido em português. Ela traz isso, essa perspectiva de que você vai aprendendo, isso vai te moldando. Então, quando a gente fala assim da importância do meio, da importância das pessoas que você anda, da importância das informações que você recebe, então ela acaba te moldando. Aí quando o conselheiro vai lá para a função dele e ele não sabe nada disso, ele pode se perder. Pode se frustrar. Eu sou enfermeiro de formação e eu trabalhei mais de 25 anos com uma das melhores profissões do mundo. Qual é a das melhores profissões do mundo? Que todo mundo quer ser, inclusive a vossa filha. Médico. Médico. Só que o que a grande maioria das pessoas não sabe, que a grande maioria deles são insatisfeitos na profissão. Que coisa. Né? Sabe por quê? Porque só pensou a princípio em valores financeiros, né? E aí entra um outro que está subsidiando o propósito. Que está subsidiando é o propósito. Então, quando eu estou falando aqui de tudo isso que a gente está falando, né? Que a primeira pergunta está só respondendo a primeira pergunta, é isso. E aí, quando eu não sei o meu propósito, eu sou movido por proposta. Propostas. E aí, por exemplo, é aquela pessoa que não sabe direito para onde está indo, não sabe quem é, e qualquer coisinha por 100, 200 reais a mais ela vai. Por proposta. Por proposta. Tá. E você trabalha propósito e depois o segundo pilar? Propósito, identidade e Identidade. autorresponsabilidade. E a identidade? Como é que se faz um... Por exemplo, nós usamos algumas ferramentas na época, âncora de carreira, Isso. eu não lembro mais as outras. Forças pessoais, Forças pessoais, identidade, a questão da linguagem de valorização. linguagem de valorização. Isso. E Como é que perfil, e perfil comportamental. Perfil comportamental, era DISC. isso que eu estava tentando Isso. lembrar, o perfil comportamental. E você começa a trabalhar, você começa a forjar, trabalhar a identidade da pessoa, porque se ela também não tem essa identidade definida, ela também acaba que vai se perdendo e depois acha que é porque não tem propósito, né? Isso. Que as coisas estão muito interligadas. Porque assim, o propósito, a gente sabe que esse é o propósito. Então, na verdade, muita pessoa fala assim, eu quero descobrir o meu propósito. Só que o propósito a gente não descobre, o propósito a gente se submete a ele. Se submete a ele. O grande X da questão é eu entender quem eu sou, e aí entra os atributos da minha identidade. Por exemplo, vamos voltar lá para o conselheiro. Eu sou um cara que o meu perfil comportamental, disse que é uma ferramenta que, inclusive, hoje as grandes empresas usam para colocar a pessoa no local certo. Para fazer a seleção. Seleção. Se você não tem aquele perfil comportamental, ele nem te chama para a próxima fase, por exemplo. Aí, por exemplo, eu tenho esse perfil explosivo. Hoje, graças a Deus, com tudo que eu aprendi, com tudo que eu estudei, eu consigo Controlar mais. E isso que é a gestão das emoções. Não é eu mudar, por exemplo, quem o Paulo é. Vou fazer o Paulo ser mais acelerado. Não vai. E se o Paulo querer ser assim, ele vai se frustrar. E aí quando você trabalha, por exemplo, do conselheiro, se ele tiver esse perfil mais estourado e ele não conseguir ter esse controle emocional, ele pode até bater, de repente, num pai ou num guri. Não, você chega e pega, por exemplo, um caso de um Estupro. Ali. Na hora que você pega uma criança de 4, 5 anos estuprada, que você vê aquela situação... Eu, por exemplo, eu nunca seria, por exemplo, uma pessoa que trabalha com isso. Nem na pediatria, eu nunca gostei de trabalhar em pediatria por conta disso. Então, assim, e é isso que é a identidade. Então, quando você sabe a sua identidade... Por exemplo, eu recebi esse tempo atrás uma proposta de emprego. Eu falei não. Era boa financeiramente falando, era boa na questão de trabalho, mas eu recusei. Por quê? Porque isso vai me desviar do meu propósito.
Eu estava conversando com o meu cunhado, o pastor Cláudio Manhães, né? E ele falando que quando ele estava bem no começo da carreira dele, trabalhava no jornal Folha de São Paulo. E deram para ele um curso. E quando ele foi para casa, que ele pensou, e ele falou assim, se eu fizer esse curso, eu vou fazer uma curva daquilo que é o meu propósito, a minha vontade, o meu desejo. E ele abriu mão, e todo mundo falou assim, mas você é louco. E na época até ele achou que ele estava louco mesmo, entendeu? Assim, como é que eu abro mão do... Mas depois ele foi, com o passar dos tempos, né, que ele conseguiu ter aquela visão, olhando um pouco para trás, ele falou, se eu tivesse feito esse curso, eu teria, talvez, nunca retornado ao conceito do meu propósito. E aí a gente entra naquela perspectiva da Alice, né? País das Do Maravilhas. gato. Falou para ela, para onde você vai, pequena Alice? Não sei. Então, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, mas na verdade não é. Então, aí quando a gente fala Da identidade, do propósito, você tem que descobrir isso. E existem ferramentas para direcionar. É lógico que muitas vezes a gente acaba dando certo ao acaso. Isso quer dizer, por susto. Eu, por exemplo, sou enfermeiro de formação. E aí que é isso, inclusive, eu sou sócio de um instituto de psicologia lá em Dourados, que eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul, né? Estou aqui no balneário à visita. E eu sou sócio do Instituto de Psicologia lá chamado Peroma, que é Instituto de Psicologia e Desenvolvimento Humano. E uma das coisas que a gente está desenvolvendo agora, que eu entrei, uma das coisas, inclusive, que eu entrei, né, como sócio lá do Instituto, foi para a gente começar a desenvolver a orientação vocacional. E dentro da orientação vocacional a gente desenvolve, a gente está pegando aquelas crianças, né? Que hoje a neurociência fala assim, o desenvolvimento da parte cognitiva, do pré-frontal, do córtex pré-frontal, que é responsável pela sua razão, por assim dizer, ela acontece entre 25 a 27 anos. 25 e 27 anos. Inclusive, o estatuto está para ser mudado de adolescente. Não ser mais 18. Para 23, eu acho que eles estão tendo um movimento aí para ser... E muitas pessoas querem diminuir a idade que é um equívoco... monstruoso. Por quê? Porque Mas, Anderson, e quando se fala sobre aquela questão da primeira infância... Isso. Como é que divergência, para mim, né, que sou leigo no assunto? Porque eu sempre pensei, sempre trabalhei essa questão da preservação da primeira infância, do cuidado da primeira infância, das lembranças, das imagens. E agora você está me falando de uma outra idade que é divergente, vamos dizer assim. Isso são estudos novos da neurociência de 2, 3 anos, 4 anos no máximo, que começaram a entender que hoje a ciência avançou muito e, inclusive, muitas coisas vão ser reescritas. Todos os conhecimentos que tem, baseado no campo de desenvolvimento humano, de psicologia, de até a neurociência em si mesmo, eles estão revendo todos os conceitos, porque hoje a ciência avançou. Só para você ter noção do avanço da coisa. Eles descobriram, por exemplo, uma alga. Uma alga que ela fica adormecida, que ela é da profundidade, e ela segue a luz. Então, ela acorda quando a luz incide nela. Os caras pegaram uma partícula dela lá, DNA, colocaram em camundongo, no cérebro do camundongo. Para quê? Para estudar o comportamento. Porque, por exemplo, o que a gente sabe hoje de privação de sono? Só para a gente entender como é que funciona a mente. Se você ficar privado de sono, você vai morrer. Se você pode ter comida, pode ter bebida, mas seu cérebro fica tão... ele fica desorientado, né? Que você não come, fica sujeito à infecção e morre se você estiver muito estressado. Então, aí quando você puxa isso tudo para o que a gente está falando aqui, são as experiências. E quando eles fizeram isso, eles fazem o quê? A pessoa está dormindo e eles estimulam o cérebro através de microfeixes de luz para entender e deixa esse feixe de luz para o cérebro da pessoa ficar acordado mesmo ela estando dormindo. E o que isso tudo tem a ver com o que o senhor acabou de perguntar sobre a primeira infância?
Se você deixar uma luz acesa no corredor porque a criança tem medo, Do escuro, você está isso afeta o prejudicando. desenvolvimento do cérebro dela. Inclusive a imunidade. Tem criança que vive doente. Se o senhor pergunta assim, não dorme direito. E por que não dorme direito? Um abajurzinho. Que é normal, né? Inclusive era até deixar no corredor aceso. Não, e é chique, né? Um abajurzinho do pé da cama ali. Uma outra coisa que a gente tem ouvido falar bastante sobre a questão do celular, né? Do lado da Sim, cama. não. Todo estímulo. Todo estímulo, né? Luz, essas televisão, quando você desliga e fica o LEDzinho lá, interfere. Qualquer iluminação. Aí quando você falou, né, da criança, da infância, hoje a gente tem, a ciência divide assim, a primeira infância até os 6 anos aproximadamente, é lógico que isso depende muito de estímulo, Sim. mas nível... Em tese, né? 6 anos, a primeira infância. A criança, aí se você for um pouco para o lado da psicologia, de Freud, aquela questão da ligação da criança com a mãe. O cordão umbilical. Então, até os 6 primeiros anos, a criança tem essa referência materna. E dos 7 aos 12, 13 anos, ela precisa de um homem para ter essa referência. E se o senhor conversar com esses meninos aí, infratores, 12, 13, 14, e pergunta o que é o pai, e a referência é emocional, não adianta o cara estar fisicamente ali se ele é um Zé Ruela. Neutro. Tara de corpo presente só. Então, quando você começa a entender, por exemplo, isso, daí a gente volta lá do mandamento do amor, aí eu olho para o Paulo e falo assim, putz, o Paulo, ele só tem isso para dar. Por quê? Porque foi o estímulo que ele aprendeu. A gente só consegue entregar o que a gente tem, né? Que você carrega. Que você recebeu. E aí uma das coisas que a gente trabalha, por exemplo... Isso que é muito importante, que a gente sempre esteja num processo evolutivo, né? De aprendizado, de busca, de novas experiências, e a gente vivenciar coisas novas. A gente trabalha o ressignificar, né? O ressignificar. E o ressignificar nada mais é do que você mandar um comando diferente para o seu cérebro de uma situação que você, inclusive, acredita que viveu. Que não é nem o que viveu. Não necessariamente viveu, né? Não. Tanto é que tem pesquisas, né, que tem até um Mind Hunter, um seriado na Netflix, que é a parte da psicologia do FBI. Ah, sim, que eles trabalhavam com hipnose, regressão. Fazia regressão e fazia as perguntas e tudo. Depois eles descobriram que a pessoa cria a sua própria verdade de tal maneira que virou verdade para ela, né? E teve gente que foi libertado um monte, só que teve gente que morreu. Foi para cadeira elétrica. Morreu. O estado lá tem pena de morte. A criança, meu pai abusou, por exemplo. Ela lembra de dormir? Ela recebeu uma influência lá de um... Assistiu hoje, né? Assistiu um negócio no celular. E aí sentiu lá, né? E durante o sono ela coloca na cabeça dela que ela foi abusada do pai, por exemplo. Pelo pai. O Anderson, e aquilo vira uma verdade. Vira uma verdade. E uma outra coisa também, a questão da indução. Por exemplo, hoje é um crime, né? A questão da alienação parental ali. Então, por exemplo, muitas vezes... uma situação, né? Uma mãe, ela acabou se separando dos pais das crianças, do seu marido, e ela acabou tendo câncer. O pai, de certa forma, não vou dizer que tenha ou que não tenha responsabilidade nesse sentido, mas ela chega, por exemplo, para os filhos e fala assim, você vai deixar a mamãe agora, que a mamãe está morrendo, para ficar com o seu papai, que está com aquela mulher por quem o papai trocou a mamãe por ela, situação. Quer dizer, isso é um crime, entendeu? É um crime. Mas não é só um crime prescrito, vamos dizer assim. Isso é um crime que você está fazendo com essa criança, que você está destruindo. Né? E você está gerando nela comportamentos que sabe-se lá quando que vai poder ser avaliado todo o mal que está sendo feito numa situação dessa. Inclusive, né? Hoje, né, a pessoa adulta, ela tem dificuldade para tomar decisão na vida dela, por exemplo, de um relacionamento, qualquer que seja. E quando a gente fala muito disso, a pessoa fala, relacionamento de casar, não. Por exemplo, eu fechar uma parceria com o senhor.
Até de permanecer num emprego, né? Por quê? Submissão, autoridade. Porque gera uma dependência, essa mãe vai gerar uma dependência emocional tamanha dessa criança, que ela vai olhar e vai falar assim, eu não posso abandonar minha mãe. Por quê? Porque ela falou que eu sou, e inclusive a gente tem que tomar cuidado com essas chavões que a gente usa, você é tudo pra mim. Tudo para mim. E isso pode acontecer nada com a criança, mas ela pode tanto ser essa informação. Lembra lá? São duas coisas, é repetição e alto impacto emocional. Então, se uma coisa, né, vai repetindo, 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 tem mais chance de entrar na mente da pessoa. Ainda mais uma criança, por exemplo, que vê a mãe fazendo um tratamento de câncer. Sim. Então, isso gera uma marca emocional fortíssima. E aí o né? que acontece? A gente fala sobre ciclo de autossabotagem, né? Sim. Esse ciclo de autossabotagem é essa repetição de padrão de forma inconsciente. Então, quando a gente vai lá, por exemplo, para essa dependência emocional, existe vários tipos de dependência emocionais, né? Só que o padrão do comportamento é o mesmo. A repetição, né? O mal é repetitivo. Cíclico. Então, por exemplo, o senhor não precisa nem falar qual que é o seu problema para mim. E muitas vezes eu não quero nem saber. Só que pelo que você vai me falando, pelos sinais que você vai me dando, eu consigo identificar. As sinais. Qual não vou, mas haverão sinais. Mas haverão sinais. Então, isso a gente consegue ler de forma muito tranquila do que a pessoa carrega ali dentro dela. Por isso é que a gente precisa, eu digo a gente, porque eu também, né? A gente precisa romper com esses temores, né? Assim, de, eu não vou num psicólogo, eu não vou num analista, eu não vou num coach, eu não vou eu não vou me submeter a isso, como se fosse uma fragilidade. Não é uma fragilidade, eu acho que é um romper até, né? Que você começa a descobrir as ferramentas, que você tem acesso às ferramentas, que você tem acesso ao ressignificar, que você tem acesso a trabalhar todas essas emoções. Né? A cada 2 anos, às vezes anual, a Organização Mundial de Saúde ela libera um relatório sobre ansiedade mundial. O Brasil, ano passado, foi eleito em primeiro lugar. O Brasil sempre quer estar em primeiro lugar. Conseguiu. O país mais imposto. É o país mais ansioso do mundo. Do mundo. Depressivo está entre terceiro, quarto, sempre muda um pouquinho, mas sempre está ali quarto, quinto, terceiro, quarto, quinto. Depressivo. E aí quando você vai pro burnout, que é a área que eu trabalho, que eu tenho mais propriedade até para falar, Sim. Você vê que a pessoa não teve estímulo certo quando era criança, ela é uma pessoa que não sabe para onde está indo, faz escolha aleatória, se submete à consequência daquela escolha durante a vida toda e adoece no trabalho. Nós temos um programa aqui em Balneário, Anderson, chamado Abraço. Então, por exemplo, esse programa ele faz um trabalho junto à mulher, junto ao servidor público. Por que ele é abraço? Porque a ideia é o seguinte, quando a pessoa está passando por uma crise emocional, alguma coisa assim, às vezes uma ideia suicida, então ela liga nesse número, um número de socorro, vamos usar essa expressão, né? E então sai uma equipe, um psicólogo, um assistente social, uma pessoa treinada, e ela vai até essa pessoa e presta esse serviço. É chamado de abraço. Por quê? Porque o abraço é o que mais cura, né? Então, assim, como é que você vê? Porque há tantos recursos, nós nunca comemos tão bem, nós nunca vivemos tão bem, nós nunca nos vestimos tão bem, nós nunca tudo tão bem, e, ao mesmo tempo, cada vez mais essa questão do vazio interior, né? Como é que isso faz parte Tem como trabalhar essa questão, Anderson? Tem. Tudo começou com um desmantelamento familiar. Desmantelamento familiar. Por quê? Primeira infância, segunda infância. Hoje, a criança não tem a mãe de referência, não tem o pai de referência. E as informações que ela recebe estão aonde? No celular, na mídia. Quando você pega tudo isso e soma a 1 milhão de estímulo que a gente recebe, informações, e todas essas informações, tem uma máxima popular que fala assim, eu vou dar uma olhadinha, ver se é bom para mim.
A partir do momento que você recebeu o estímulo, ele vai entrar na sua mente. E se Se ele é bom achar ou não... um solo fértil, vai germinar. Então, quando a gente fala desse cuidado que tem que ter em relação a nossas crianças, principalmente, que é o tema aqui. Então, quando você ouve esse desmantelamento, né, essa desestruturação familiar, que o pai... E não é a quantidade de tempo que o pai está com o filho. A gente acabou de falar da técnica dos 15 minutos. É sim da quê? Da profundidade, da sua entrega ali durante aquele momento. Então, quando a gente pega uma criança que não tem isso, lembra lá? Amor e proteção. Amor e proteção. Inclusive, uma das ferramentas que a gente trabalha, que é a pirâmide da essência humana, a base da essência humana é o amor. Porque nós nascemos para amar e ser amado. E essa questão do propósito, a pessoa também se sentir inútil, vamos usar. Sim. Aí quando o senhor essa... fala do adoecimento, Sim. é tudo, na verdade, é tudo consequência. Tem algumas pessoas que até brigam comigo, acham, manda no meu privado, no WhatsApp, até comenta lá no post. Quando eu falo assim, nunca é e nunca foi e nunca será sobre dinheiro, por exemplo. Dentro do burnout, pegar o burnout. Existem as pessoas que adoecem, cerca de 50% estão insatisfeitos. E desses 50% aí, uns 60% tem burnout. Né? O burnout ele é caracterizado em 3 fases e a principal dela é a despersonalização. Despersonalização. Começa com a exaustão emocional, perde o significado das coisas, coisifica as relações, porque você fica despersonalizado. E por isso que uma das coisas que eu trabalho é a identidade. Porque quando você sabe quem você é e quando você tem o seu propósito, o que acontece aqui, isso é uma coisa que o Viktor Frankl fala nas obras dele, se eu sei para onde eu estou indo, as coisas que estão acontecendo aqui não me deformam. Uma vez eu estava, o Márcio inclusive citou isso, eu fui ver depois, uma entrevista do pessoal lá com uma criança que foi para o MIT. Que é sim. Né? E aí a criança fala, não, uma professora, e aí entra as pessoas importantes, que são o pequeno núcleo da criança. Ali. Que são as pessoas que a gente tem intimidade, que são quem acessa as emoções. Só que a criança, o pior de tudo, que nós temos a nossa proteção emocional. Porque isso se dá frente ao essa questão de intimidade que você dá para as pessoas. Então, quando você afasta uma pessoa, por exemplo, o senhor tem sua esposa, dona Ana Carolina. Se ela fala assim, credo, Paulo... Carolinda. Carolinda. Se ela passa e fala assim, credo, Paulo, você tá barrigudo, hein? Pronto. E aí passa um guri lá que você tá atendendo, ele fala, credo, Paulo, você tá barrigudo. Quem vai ofender mais? Aquela pessoa que você tem mais intimidade, independente de quem seja. Então, quando eu estou falando, né, disso de orientação, de seguir, do estímulo, e por que as pessoas adoecem? Porque hoje não tem a base. Não tem a formação da pessoa, não tem as referências que tem que ser. Existe pular etapas hiperestimuladas. As crianças hoje, eu estava vendo uma reportagem que fala assim, que umas crianças de 13, 14 anos, elas têm mais informação do que... Era um faraó no Egito, né? Falam de Einstein, falam que não, né? Tem um monte de gente falando... Mas assim, é o tanto de informação que acontece. Aí junta uma imaturidade emocional, com um hiperestímulo, né? Hiperinformação, e aí a pessoa vira essa bagunça que a gente está vendo por aí. O que acontece hoje? As pessoas elas querem, quanto mais direitos elas querem... E eu trabalho na educação já faz mais de 10 anos, 12 anos, 13 anos, tanto na graduação como pós-graduação, e eu vejo o perfil das pessoas que estão chegando para mim. E eu vejo como é gritante os princípios, valores que eram ensinados antes, e até pela nossa geração, com esse pessoal que está vindo agora. Hoje é proposta, né? Então, quando a gente pega uma criança que ela está em situação vulnerável e as pessoas não conseguem entender que essa vulnerabilidade é basicamente emocional, se você pegar
pode pegar a história de todo mundo que tem problema lá. Pode ser o problema que for. Pergunta o que acontece com a mãe, com o pai, em relação à referência que eles têm. E a referência é de uma figura homem e de uma figura mulher. Se eu não tenho, morreu a minha esposa, tem que ter uma figura mulher nessa fase da vida. Principalmente do 1 aos 6 anos. Eu não tenho marido, meu marido me abandonou grávida. Um tio, um vô, uma figura homem que esteja presente emocionalmente falando. Só que daí quando você pega essas figuras, ela tem o preparo emocional adequado? Sim. E aí que entra a questão de aprender, de ter autoconhecimento, de saber o que é gerir emoção. Reformular tudo isso aí. Que coisa. E não é simples, e não é fácil. É possível? É. E Hoje a gente trabalha muito, Anderson, assim, a escola é a porta de entrada na maioria das questões que chegam ao conselho tutelar, por exemplo. E existe a revelação espontânea. Então, por exemplo, um professor ou qualquer pessoa da escola ouviu uma revelação espontânea. Então, vamos supor que na conversa ali, no lanche, no parque, no intervalo, no recreio, ela fala assim, o meu tio, meu pai, meu irmão, o carrinho dele entrou na minha garagem. Essa revelação espontânea, ela não pode ser levada à frente ali. Isso. Entendeu? Por quê? Porque porque a pessoa é autossugestionável, né? Principalmente pelas questões emocionais e tal. Então, pega-se essa revelação espontânea e passa para um profissional. Alguém que tem uma expertise maior nesse sentido, que aí vai para uma escuta especializada. E a pessoa que faz essa escuta especializada, ela tem condição de fazer esses filtros emocionais, ela tem questão de ver essa identidade, ver esse histórico familiar. Então, em cima de todos esses quadros, se desenha essa situação. E essa situação, então, a partir daí é que a gente começa a trabalhar. A gente não faz mais pergunta para a criança ou para o adolescente sobre a violência que ela passou ou a violência que ela viu, porque às vezes ela nem passou, mas ela viu e ela acabou sendo violentada por aquela situação. Então a gente evita revitimizar, evita fazer com que ela passe novamente por aquela mesma experiência, porque senão você vai massificando a experiência negativa dela. Exato. E eu vejo que a questão de você, como é que você fazer a experiência de novo, mas com um efeito emocional diferente, que é o ressignificar, eu acho que aí é onde, por exemplo, você vê a situação, você identifica, e aí você encaminha para um profissional, um psicólogo, alguma outra pessoa que vai ressignificar aquela situação. Para quê? Para que ela não fique presa naquela experiência ruim, amarga, negativa que ela teve. Porque isso vai deformar o quê? A personalidade dela, né? A identidade dela. E pode ser um adolescente que já vai crescendo e em seguida vai ter o burnout. Quando o senhor fala disso, né, da criança, dessa primeira pessoa, qual é o preparo que essa primeira pessoa tem em relação a identificar isso? Então, por isso é que a gente sempre trabalha na questão que ela só coleta essa revelação espontânea. Assim, então, e mais nada. Mas, por exemplo, qual é o poder de presença? Sim, porque ninguém conta nada à toa. Ninguém se abre à toa. E aí é que tá, que deveria haver um treinamento especializado para todos os profissionais que trabalham com criança. Perfeito. É uma das grandes lutas, uma das grandes brigas que nós fazemos. Toda escola, todo funcionário, todo tio da cantina, todos. Pessoa da limpeza, dos serviços gerais, todos têm que estar capacitados, estar em condições de receber essa revelação espontânea. Sabe por quê, Anderson? Porque senão é o seguinte, a pessoa fala assim, mas foi à frente ou foi atrás? Foi de dia ou foi de noite? Foi o tio? Tem certeza que foi? Não foi o seu pai? Não... Quer dizer, aí você já contaminou a cena ingênua. E aí você lembra que o cérebro da gente acredita no que vai contar. Vai acreditando. E aí o que acontece? Muitas vezes, lembra do FBI lá que eu falei? Sim.
a criança coloca aquilo, soma aquilo, aquela coisa que pode ter acontecido ou não. A informação que foi É. plantada E ali. sabe na o hora. que é mais grave? Eu vou analisar aquela informação conforme a experiência de vida que eu tenho. Sim. Se eu sou de uma geração que foi ensinada, isso é besteira, a culpa é da vítima, eu vou olhar aquilo lá e falar, essa menina tá... Uhum. Por isso que tem que haver esse preparo da pessoa, porque ela precisa separar, e é difícil fazer isso. Difícil, né? Por quê? A sua Porque experiência pessoal, não tem da como. experiência que você está E já trabalhando ao naquele contrário, momento. se foi uma pessoa lá, uma professora, uma da cantina, da limpeza, que foi abusada, Meu Deus. se a criança deu uma espirrada diferente, está sendo abusada. É. E por isso que tem que ter esse treinamento, ensinar essas pessoas a... E lembra, a comunicação nossa, a fala é a mínima. A mínima. Tem um estudo que fala sobre 7%, mas aquilo lá é do primeiro contato. Uhum. Mas basicamente a gente sabe que o não verbal, ele é aí pelo menos 80%, vai, da Uma experiência comunicação. que passou, uma pessoa que passou por uma experiência de ter sido abusada, quando ela sente qualquer coisa, aquilo se avoluma. Por quê? Porque igual você falou, toda vez que eu exponho a pessoa, o cérebro da gente não sabe diferenciar se de fato aquilo está acontecendo ou não. E aí quando a gente trabalha algumas coisas, por exemplo, no processo de coach ou nas mentorias, da pessoa liberar endorfina, adrenalina, noradrenalina, mas da forma positiva, isso vai te reenergizar. Do mesmo jeito ao contrário. Quando libera o hormônio do estresse, o cortisol, acontece toda aquela mudança, inclusive fisiológica, novamente. Sim. Taquicardia, suor, frio na barriga, medo. Então, quando você expõe a pessoa novamente aquilo, e seja ela como participante principal ou como telespectador, né? Vendo, assistindo, isso ativa nela novamente tudo aquilo que Por isso que a aconteceu. gente fala de quem sofreu a violência ou de quem, de alguma forma, participou, assistiu, Isso. viu, E lembra do ver? Que a criança aprende vendo? vendo. Então, muitas vezes, o que acontece? Ela vê o pai abusando a mãe e muitas vezes ela acha que é com ela. Somatiza. E aí que entra a importância de você treinar essas pessoas lá da ponta, né? A importância de você treinar a pessoa lá da ponta para fazer esse filtro, para poder encaminhar para as pessoas certas, para tratar essa criança de maneira adequada. Porque ela vai ser um adulto frustrado. Então, nós falamos sobre propósito, Isso. identidade e... Autorresponsabilidade. E o que é uma autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade é a pior coisa de tudo que eu trabalho com as pessoas. Mostrar para ela que ela é o que ela se... Eu tenho uma frase, citei isso quando eu estava na OAB, e disse que eles falam que foi aquele ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, obrigado, Gui. Diz que ele estava na sala dele, finalzinho da tarde, e aí a assessora entrou e falou: Excelência, tem aí uma pessoa para o senhor atender. Diz que ele deu uma afastada assim, olhou pelo canto da porta, assim, voltou para a mesa e falou: não vou atender. Ele falou: Excelência, ele está aí já faz bastante tempo esperando, ele passou por todo o protocolo, tem todo um porquê dele estar aí, né, para ser atendido pelo senhor. Então, ele está pronto para ser atendido. Diz que ele olhou de novo, falou assim: não vou atender. Não gostei da cara dele. Aí disse que ele falou: desculpe, excelência, né? Mas que culpa tem a pessoa de ter a cara que tem? Aí ele falou: depois dos 40, todo mundo tem a cara que construiu. É exatamente isso. E essa construção é feita mediante as experiências. Sim. E aí quando você fala pro cara assim, fala, você é fruto... Do que você construiu, do que você vivenciou. Tem a parte do processo, por exemplo, que a gente trabalha com a pessoa, tem muita gente que abandona o processo
Na autorresponsabilidade. nessa parte. Porque é mais fácil culpar o outro, né? É mais fácil meu pai, Bolsonaro, porque Lula, como que chama o prefeito aqui? Fabrício. Fabrício. É mais fácil eu terceirizar a culpa, terceirizar a responsabilidade, Sim. do que falar assim, ó, realmente, o que eu Sou eu. posso fazer diferente? Uhum. Então, quando eu falo lá de autorresponsabilidade, eu estou falando assim, eu sou sim. Eu me Fruto. construí. Eu sou fruto das escolhas que eu fiz. Certas ou erradas. Certas ou erradas. E dentro do processo, né, dessa desenvolvimento, seja na mentoria, nos atendimentos, né, eu ajudo as pessoas a tentarem ter as escolhas mais assertivas. Certo. O tempo foi passando, Anderson. Vamos aí para o final do Fala Conselheiro. Aham. Faz um suprassumo aí, um resumo desse teu método, Isso. da tua maneira de trabalhar Tá. e o impacto que isso pode ter na vida da pessoa. Quando a gente fala sobre esses 3 pilares, né, que eu construí o método Burnoff, né, que é um método, é o nome por conta de tudo que eu estudei, que eu percebi que está presente na maioria das vidas das pessoas, por isso que fiz essa construção baseada nisso. Mas na verdade ajuda em todas as áreas da vida. E aí quando eu falo de você saber o seu propósito, você saber sua identidade e você assumir a autorresponsabilidade, você consegue ferramentas para lidar com ansiedade, estresse, reveses da vida de uma maneira mais salutar. Então, quando eu falo assim, no que isso vai me ajudar? Vai ajudar você ter melhor resultado em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, se você tem um problema lá com seu pai, com a sua mãe, isso reflete em todas as escolhas que você faz, querendo você ou não, tendo você consciência disso ou não. Então, por isso que a gente conduz a pessoa durante os atendimentos, né, a tentar identificar aquela causa lá que levou principalmente o primeiro erro lá. Que a gente fala que isso vai reverberando em todas as fases, em todas as decisões que você toma da sua vida. Então, o processo basicamente, né, quer seja ele em qualquer instância que eu esteja fazendo, ou de forma mais pontual na mentoria, ou no próprio processo de coach, ou na mentoria de negócio, tem algumas ferramentas que a gente pode trabalhar, desde que eu tenha expertise naquela área. A gente pega e ajuda a pessoa a fazer isso. Autoconhecimento. O autoconhecimento eu sou assim porque eu sou fruto de tudo isso que a gente está falando aqui. E o que eu posso fazer a partir de agora para tentar mudar um pouco a minha história? Então, isso vai refletir em todas as áreas da sua vida, quer seja na parte emocional, quer seja na parte espiritual, inclusive, né? Quer seja na parte de relacionamento, de finanças, na fase de tudo. Por quê? Porque se uma área da sua vida está bagunçada, vai afetar em todas as outras áreas. Perfeito. Não tem como você falar assim, eu estou mal no meu trabalho, eu vou chegar em casa, vou ser amoroso com meu filho, vou ser amoroso com a minha esposa, vou tratar bem meus colegas. Se você não estiver bem em uma das áreas, você vai acabar prejudicando as outras e acaba levando tudo para o buraco se você não tomar cuidado. Então, o processo, né, o método em si, ele ajuda as pessoas a isso, a sair dessa exaustão, dessa pressão que a gente vive hoje em dia e olhar a vida com mais leveza. Desacelera e constrói uma estrada mais leve. Como é aquela frase que você usou quando a gente estava conversando hoje cedo, de não deixar se acostumar com com as paisagens, não se acostume com as paisagens. E muitas vezes a gente se acostuma, por exemplo, a mulher acostuma apanhando do marido, o profissional se acostuma com os esculachos do chefe, se acostuma a tratar mal a esposa, a criança, e então isso acaba virando um problema maior, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, Anderson, dá para ser melhor, né? Sim. Fala Conselheiro vai ficando por aqui, quero agradecer muito a tua presença, quero te agradecer esse bate-papo, experiência sensacional. E com certeza nós teremos aí outras oportunidades de falarmos um pouco mais a respeito disso. Certo. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço, né, o convite, e para quem quiser me seguir nas redes sociais, Isto. é prof.andersoncavalcante, né? E lá tá meu Instagram, tem lá alguns
produtos que eu ofereço, né? Você dá cursos, faz imersões, Isso. Então, palestras. agora eu estou indo, né, igual a gente falou no começo, para Aracaju, agora em Sergipe, né, nesse começo agora de dezembro, vai ser o 9 e 10, 8 e 9, 9 e 10, que é o final de semana, o segundo final de semana de dezembro, para fazer uma imersão em inteligência emocional, método Burnoff. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer uma imersão, né? Mas hoje eu trabalho com mentorias, faço mentorias que são de encontros pontuais para resolver um problema pontual. Certo. Faço atendimento de coach, né? Faço atendimento de coach. E também atendo de forma pontual mesmo. Tem a parte lá do Instituto de Psicologia que a gente faz. Sim. A parte toda, junto com o psicólogo que é meu sócio, né? A gente faz esse atendimento à empresa, treinamentos. Agora a gente está com esse projeto para atender, né? Ajudar as crianças, né? Porque a pessoa com 14, 15 anos tem que escolher o que ela vai fazer pro resto da vida. É verdade. Aí eu, inclusive, só para aproveitar aqui que eu comecei a falar, né? Que eu sou enfermeiro. Daí fala assim, putz, então quer dizer que eu vou ter que mudar minha formação porque eu fiz errado? Não. Só que inconscientemente eu fui para as áreas que eu sou acelerado que mais atendia a minha profissão. Que me dava mais satisfação. E graças a Deus, dentro da minha profissão eu consigo. Que é o quê? UTI. Eu sempre trabalhei em UTI. Mesmo a enfermagem, que é tudo por amor, que o pessoal fala, né? Que você recebe, você paga em amor. Só que eu fui para uma área que exigia de mim estresse, que exigia de mim pressão. Por quê? Porque eu funciono bem desse jeito. Você funciona sob pressão. É. Funciona melhor, né? Funciona melhor sob pressão. Tem gente que já precisa... Aí eu, com todo esse meu jeitinho, com as minhas funcionárias lá, que a gente vai ser enfermeiro, você assume 10, 12 na UTI da PUC que eu trabalhava quando eu comecei, tinha 15 auxiliar técnico de enfermagem. Sim. Eu meti o pau nas gurias. Por quê? Porque a gente atua de acordo com o que eu acho que é certo para mim. Sim. E em cima daquilo que você aguenta, né? E uma das coisas de autoconhecimento é isso assim, fala, peraí, o outro é diferente. Não precisa, não aguenta o que eu aguento. E aí eu consigo aprender a ler o outro, consigo entender o que é amar o outro, é esse respeito. Então, amor é isso também. Respeitar, né? Dentro do autoconhecimento, eu consigo entender como eu funciono, eu consigo entender que o Paulo é diferente de mim, que o outro é diferente, que o fulano, que o Luiz é diferente de mim. E aí você começa a respeitar o outro. Os limites. Então, quando a gente soma tudo isso, eu ajudo as pessoas nisso, a terem uma vida com melhores resultados de forma mais leve. Basicamente é isso. Que legal. Fala Conselheiro fica por aqui, mas com certeza nós nos encontraremos em outros bate-papos.